Episódio 3. Empreendo essa peregrinação para obter de Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem, a perseverança para vós. São Luís Montfort, Carta aos habitantes de Montiberdade. Às 6 e pouco da manhã eu acordo e nessa belíssima Roma eu inicio uma peregrinação pelas basílicas e pontos da própria cidade de Roma. Inicio então lá onde estava hospedado, na Viale Vaticano, que é uma rua atrás aqui do próprio Vaticano. Aqui são os muros do Vaticano. Logo ali nós temos a Basílica de São Pedro, né? E aqui são os jardins do Vaticano. E eu estava hospedado nessa ruazinha aqui. Então peguei uma bicicletinha, como vocês podem ver aí na imagem, elétrica, e andei aí cerca de quase 10 quilômetros de bicicleta em todo esse recorrido aqui, até a Praça do Quirinal, ou Piazza Quirinale, del Quirinale. Então, lá estava eu para iniciar a minha peregrinação às basílicas de Roma e alguns outros lugares. Venham comigo então para os próximos momentos desse vídeo. Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. Vocês devem estar se perguntando que lugar é esse? Esse é um lugar muito especial. Talvez até na tradição dos missionários montfortinos não tenham falado sobre isso e não tenham mostrado sobre isso, mesmo aqueles devotos de São Luís Maria de Montfort. Apresento a vocês o Palácio do Quirinal, ou Palazzo Quirinale em italiano. Aqui, São Luís Maria de Montfort chegou para falar com o Papa, isso mesmo, em 1706, em julho de 1706. Ainda que essa região aqui fique a alguns quilômetros do Vaticano, da Basílica do Vaticano, aqui era a casa do Papa, o Palácio Papal, o Palácio Quirinale. Porém, depois aí de alguns anos, porque o Palácio Papal mudou de alguns lugares ao longo dos séculos, né, da Santa Igreja, Castelo Sant'Angelo, outros lugares também, e um desses lugares no século XVIII, em 1706, precisamente quando São Luís de Montfort visitou Roma, aqui era a casa papal. Infelizmente eu não vou poder entrar, porque ainda são 7 horas da manhã e eu comecei a minha peregrinação cedo, para a gente poder mostrar para vocês tudo mais. Obviamente, mostrar aqui um pouco para vocês que todo esse lugar, óbvio, era bem diferente em 1706, mas se percebe aqui por toda essa arquitetura. Aqui tá vendo esse prédio aqui, bem antigo, viu gente? Por toda essa arquitetura aqui, que são prédios extremamente antigos, claro, depois restaurados
Desculpa aqui, eu não sou perfeito em questão de câmera, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. E qual foi a conversa do Papa Clemente XI com São Luís Maria de Montfort? Isso é muito interessante, porque, sendo bem sincero com vocês, isso acontece na vida de qualquer um. Às vezes nós temos dúvidas, às vezes nós vamos em busca de respostas, e São Luís de Montfort pensou: eu preciso de uma resposta, o Papa talvez tenha uma resposta para mim. E ele vai até o Papa e pede para o Papa a respeito de todas as suas dificuldades nas missões que ele tinha na França, que talvez dá a possibilidade de o Papa enviá-lo ao Canadá. E o Papa Clemente XI, percebendo e sentindo o zelo apostólico que São Luís Maria de Montfort tinha, ele diz o seguinte: Montfort, você tem um vasto campo na França, até mesmo porque na França, na época, gente, existia o jansenismo, uma heresia católica, surgiu do bispo Jansen, que dizia que ela era, bem parecida com o calvinismo, mas só que católico, né? Ou seja, a questão da predestinação e tudo mais, você retira o mérito, a questão do esforço pessoal, e que cada um já está marcado e assim por diante, e para isso você precisa de uma vida extremamente rígida para se talvez considerar um eleito, mas isso também não tem garantia nenhuma. É uma heresia um pouco confusa, né, e condenada pela igreja. E São Luís de Montfort, que tinha muito essa questão da graça de Deus, por meio aí da Santíssima Virgem, dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem, incentivava muito o esforço pessoal na busca pela santidade. Os eleitos são aqueles que, por esforço pessoal, primeiramente pela graça de Deus, mas por esforço pessoal, buscam no seu dia a dia uma vida melhor. Bem, então Clemente XI, o Papa Clemente XI percebeu em São Luís de Montfort esse ardor missionário. Então ele disse que São Luís de Montfort tinha um campo vasto na França, né? E falou assim: você vai voltar para a França, só que você vai voltar com o título de missionário apostólico. O que seria esse título de missionário apostólico na época de São Luís Maria de Montfort? Era como se fosse hoje em dia, que existem, seria o pregador papal. Existe um pregador papal muito conhecido, que é o Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, e uma pessoa incrível, né? Ele é um pregador que fala em nome do Papa, né? Ele é chancelado pelo Papa. E São Luís de Montfort sai daqui do Palácio Quirinal com a bênção de Clemente XI sobre a cruz que ele levava, e volta para a França em peregrinação. Eu estou um pouco emocionado porque já faz tempo, mas estar aqui é incrível, é incrível. E que Deus também nos envie em nossas casas, em nossas paróquias, diante de todas as dúvidas que nós temos de nossas missões, de nossa situação, tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Então que a Virgem Santíssima nos abençoe, que Deus nos envie para aqueles que realmente precisam e que realmente precisam da palavra de nosso Senhor, e por intercessão de São Luís de Montfort, sigamos nessa peregrinação. E a peregrinação via Teófilos continua. Ainda muitos lugares a conhecer profundamente, aprofundar-se na espiritualidade monfortina de São Luís Maria de Montfort, aos consagrados a Jesus pelas mãos de Maria,
comentem, compartilhem, deem seu like e assim juntos faremos conhecer cada vez mais essa espiritualidade tão linda e tão profunda em nossas vidas.